Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 27/11 de 2023 e também jogos que tivemos ali na virada, vamos ter na virada madrugada do dia 27 para o dia 28. Ontem mais um dia 100% lá no nosso grupo VIP, o contato aqui do lado, o menor preço do mercado e o mais completo também. Teve over na pontuação do Jason Tatum, over na pontuação do Paulo Banchero, teve também over ali nos tocos do Giannis Antetokounmpo que bateu no primeiro quarto, oportunidade mega especial que a gente antecipou pro pessoal logo pela manhã, e over nos rebotes ali, né, nos bloqueios, desculpa, também do Rudy Gobert, foi green atrás de green, muito dinheiro sendo colocado no bolso lá no nosso grupo VIP e também um desempenho muito interessante aqui no nosso canal no YouTube, apenas um head de todas as análises das partidas que fizemos ontem. Vamos agora para mais um dia especial com os melhores filtros e análises baseadas em números e estatísticas. Se você quer garantir conteúdo especial, inclusive tem vídeo exclusivo hoje para vocês no ar do nosso clube de membros. Clica no botão de seja membro aqui embaixo e garanta a sua vaga para ter muito conteúdo extra, aprender e melhorar o seu desempenho nas apostas em NBA. Pessoal, a gente deu a meta ali de 400 likes para bater, não batemos. Demos de 300 likes ontem no nosso vídeo para bater, não batemos. Tudo que a gente pede para vocês é o botão de joinha para a gente continuar trazendo vídeos aqui para vocês, para a gente entender que vocês estão gostando. Então vamos colocar aí mais uma vez 300 likes, clica no botão de joinha que está aqui embaixo, não custa nada, vai ajudar muito a gente. E essa é a forma da gente entender que vale a pena a gente trazer análises para vocês gratuitas aqui no YouTube, beleza? E último recado para vocês é, a gente vai encerrar algumas inscrições ali para o nosso grupo VIP, para algumas salas, para poder melhorar um pouco a parte da nossa administração por parte de quem é membro. Então participem, chamem, restam poucas vagas ali no nosso grupo VIP da temporada completa, onde você pode garantir ela inteira por R$200, você garante ali, né, uma mega oportunidade de aprender, garantir vários greens, e mais do que isso, você também vai ter acesso ao nosso conteúdo exclusivo da temporada 24/25 ali de início de season. Então participem lá no nosso grupo de R$40 também, participem porque nós vamos limitar as vagas para poder facilitar um pouquinho a nossa vida e a gente conta com vocês para participarem, se inscreverem e garantirem os melhores greens. Fechado? Pessoal, vamos começar aqui com Indiana Pacers e Portland Trail Blazers, porque o jogo Pistons e Wizards a gente vai duplar com uma partida que vai acontecer lá na frente. Então, vamos começar aqui com a nossa análise de Blazers e Pacers. O nosso palpite aqui vai ser na pontuação do Portland Trail Blazers, que jogou ontem, teve um começo fulminante contra o Milwaukee Bucks, mas depois uma queda mais do que esperada, porque é um dos piores ataques da liga. Porém, hoje eles enfrentam uma defesa terrível, que abre oportunidade para que eles pontuem bem. O nosso palpite vai ser mais de 110,5 pontos do Portland Trail Blazers, com mais na seguinte argumentação. Primeiramente, eles são os principais jogadores da exposição, mais uma vez o Henderson, Brogdon e também o DeAndre Ayton. Eles perdem ali o Robert Williams III, mas o time fica um pouco mais ofensivo sem ele. O Anthony Simons está de fora um bom tempo, faz falta, mas ainda assim a gente já tem um recorte bom o suficiente do que é esse Blazers sem ele. Mas acima de tudo a gente tem um recorte interessante do que é o Pacers como um todo. Um time que se defende muito mal, joga num ritmo intenso e isso ajuda muito na nossa time. A gente está falando da terceira pior defesa da NBA por 100 posses de bola, a 0,6 pontos por 100 posses apenas de ser a pior. O ritmo deles é o maior da liga, ou seja, eles correm a quadra inteira e economizam muito relógio. Correndo e economizando relógio, você também dá mais posses de bola para o seu adversário tentar converter a sua pontuação. Outra coisa que a gente também deve observar é o percentual de rebotes defensivos do Indiana Pacers, que é terrível, bem como o do Portland também. Consequentemente, os times conseguem pontos de segunda chance para poder corrigir arremessos errados, já que o rebote defensivo do rival é ruim. Isso também é bom para uma tip em over. Agora vamos aqui para o fato de que o Indiana Pacers é um dos times que mais sofrem pontos no paint, na verdade, ou nesse momento que mais sofre pontos no paint. Esse setor é mais fácil de se converter a arremessos porque você está sempre perto da cesta. E a gente também está falando aqui de um Portland Trail Blazers que tem muito talento ali naquela parte, né, com Jeremy Grant, com DeAndre Ayton e também na fisicalidade ali do Scoot Henderson, que tá voltando ao pouco para pontuar na média e na curta distância. Então, a gente vai pegar esse histórico aqui do Indiana Pacers, dos últimos 15 jogos que eles fizeram, média de 125,5 pontos sofridos nas partidas que eles fizeram. Eles sofreram mais de 110,5 pontos em 15 desses 15 jogos, já são 15 jogos consecutivos sofrendo mais de 110 pontos. Se a gente reduzir esse recorte para as últimas 7 partidas, o número é ainda mais assustador, mais positivo para a nossa time. Ele sofreu uma média de 130,3 pontos por jogo, sofrendo pelo menos 124 em 6 desses 7 jogos que fizeram. Então assim, pessoal, não dá para ficar de fora. É aquela entrada aqui. O Portland Trail Blazers ofensivamente é ruim? É, mas vale o risco? Vale demais. Beleza?
E agora vamos fazer aquela duplinha lá que eu falei pra vocês. A gente vai fazer uma dupla aqui, como a gente não confia tanto no ataque dos Pistons e o Wizards, por mais que a defesa dele seja terrível, a gente tem o Jordan Poole como dúvida hoje, é importante que ele esteja em quadra porque é mais um defensor péssimo pra gente explorar. Como a gente tem essa dúvida, vamos duplar. Não dá pra confiar tanto assim no ataque dos Pistons, mas dá pra confiar o suficiente que eles vão ferir uma defesa ruim. Beleza? Então a gente vai de mais de 108,5 pontos dos Pistons, aliado a uma dupla com mais de 108,5 pontos dos Pelicans, a gente já vai explicar pra vocês. Bom, falando a respeito do Detroit Pistons, a gente está falando de um time que nos últimos 13 jogos sofreram muitos pontos para os seus adversários, 120,8 pontos de média. Provavelmente a gente vai ter um jogo aberto. E tendo tudo isso em vista, uma defesa que sofre essa média de pontos, eu não tenho como confiar que eles vão vencer, por mais que eles joguem dentro de casa. A gente está falando dos dois piores times do leste. E no fim das contas a gente pensa, cara, esses dois times estão tendo um confronto direto para o próximo draft. Dá até para pensar assim, porém a diferença de percentual ali, né, de chance de você conseguir uma primeira escolha desses times aqui do 14º para o 15º é praticamente nula. Então assim, no fim das contas não vai fazer diferença quem ganhar, quem vai perder. Acho que vai ser um jogo jogado no fim das contas porque os times não querem passar vergonha de serem os piores times da liga. Mas os Wizards têm muitos problemas defensivos que os Pistons podem explorar. Eles são um ataque espetacular? Não, não são, mas os Wizards têm uma péssima defesa. Se a gente for observar aqui esses últimos 13 jogos do Washington Wizards, bem como observamos os últimos 13 dos Pistons, eles sofreram uma média de 125,1 pontos por jogo. Sofreram mais de 108,5 pontos em 12 dessas 13 partidas. Só não sofreram contra o Brooklyn Nets aqui com 102 pontos sofridos, mas a gente acredita que os Pistons possa ferir eles hoje também. A gente tem um Pistons que pelo menos ali o banco de reservas é muito, digamos que, equilibrado junto ao time titular. E, recentemente, a gente vem vendo um Pistons cada vez mais saudável, sem o Bogdanovic, sem o Joe Harris e sem o Monte Morris, mas eles já tiveram em uma situação bem pior. Outra coisa que a gente pode observar é o número de pontos em que o Washington Wizards sofre ali no paint. Os Pistons é um time muito ruim nas bolas de 3, então eles acabam explorando bastante essa média e curta distância. A gente está falando de um Washington, que é o segundo time que mais sofre pontos no paint por jogo em toda a NBA, o que é muito positivo para essa nossa equipe, e de um Washington Wizards que, como visitante nos últimos jogos da temporada, né, eles são dos 10 que mais levam seus rivais à linha de lance livre. Isso facilita também essa nossa linha de pontos. Outra coisa que a gente pode observar, Cade Cunningham, um dos principais jogadores, na verdade o principal do Detroit Pistons, atua de point guard. Nessa posição, o Wizards é o quinto que mais sofre pontos para armadores em toda a NBA, e eles também são dos times que mais cedem assistências. Então a gente tem uma combinação aqui do Cade Cunningham que pode ser muito produtiva para que os Pistons pontuem bem e para que seus companheiros sejam potencializados, já que o Wizards é o segundo time que mais cede assistências para jogadores dessa posição. Então a gente tem aqui um adversário muito favorável para a gente pontuar bem, e um Washington Wizards que, mais uma vez, é um time frágil e joga num ritmo alto. Essa combinação, time que se defende mal, que joga num ritmo alto, a gente já viu com o Indiana Pacers. Você cede muitas posses de bola para os seus rivais, e mesmo que eles não sejam tão bons assim, sua defesa é tão péssima que você sofre muitos pontos. Então, eu acredito que o Detroit possa tirar vantagem deles. O percentual de rebotes defensivos dos Wizards é o segundo pior de toda a NBA, e a equipe do Detroit Pistons pode até fazer algo interessante aqui com isso, porque eles não são dos piores rebotes ofensivos da liga. O quinto melhor percentual de rebote ofensivo da NBA em aproveitamento. Então eles podem corrigir arremessos errados que eles tiverem. Então esse over aqui já está conferido. Agora vamos falar de Jazz e Pelicans. Bom, na última partida a gente indicou um over dos Pelicans, mas esse cara aqui fez muita falta. Então essa tip só vale se o Zion Williamson estiver em quadra. Por que isso acontece? Primeiro vamos explicar o quão a defesa do Jazz é ruim. Depois a gente explica por que o Zion faz diferença. O Utah Jazz é simplesmente a quinta pior defesa de toda a NBA. Eles também jogam no ritmo razoavelmente interessante, um ritmo de top 10, bem como os Pelicans também estão lá em cima. Então a gente vai ter posses de bola para tentar esse acima de 108,5 pontos do visitante, sim. Outra coisa que a gente pode observar, nos últimos 10 jogos do Jazz, eles sofreram uma média de 117 pontos por partida. Sofreram mais de 108 pontos em 8 desses 10 jogos analisados aqui. Esse recorte de 10 jogos são só os últimos 10 deles como mandante, tá? Agora vamos fazer um recorte aqui dos últimos 10 jogos em geral. Eles sofreram 123 pontos de média e 80% dessas partidas sofreram mais de 108 pontos. Beleza, o Jazz é acima de tudo muito frágil no paint, onde, repito, é o lugar mais fácil de se pontuar porque você está perto da cesta. Qualquer faltinha ali, geralmente o adversário já está subindo para a cesta, você leva os seus adversários para o lance livre.
Eles são o 6º time mais vazado do Paint e são o mandante que mais leva os seus adversários à linha de lance livre em toda a NBA, o 5º mandante. Então, a gente tem ali um setor no Paint onde o Zion pode produzir muito bem, e os números são comprovados através do seguinte: o Jazz é simplesmente o 3º time que mais sofre pontos para jogadores da posição do Zion Williamson aqui, que é power forward. Eles também são um dos 4 times que mais sofrem pontos para a posição aqui de ala, que é a posição do Brandon Ingram. Então, os 2 melhores jogadores dos Pelicans têm tudo para produzir muito bem. Não à toa, o Brandon Ingram fez uma boa linha de pontos na última partida também. Então, com a combinação Zion mais Brandon, acho que eles podem produzir bem, pontuar bem, e a gente pode observar isso aqui na zona onde a equipe do Utah Jazz mais sofre. Eles são dos 10 que permitem o maior percentual de arremessos convertidos para os seus adversários na área restrita. Zion domina aqui, e eles também são um dos adversários, né, na verdade o 6º com maior percentual, permitindo bolas convertidas na zona pintada, que é o Paint, como eu disse para vocês. Zion e Brandon Ingram também dominam esse setor. Beleza? Então esse é o nosso palpite de hoje. Na última partida a gente não levou em consideração, na verdade o Zion acabou ficando de fora e a gente subestimou um pouco o quanto que ele poderia fazer de falta naquela partida. Acho que hoje, se ele jogar, a gente consegue esse over sim. Na última partida o Jazz não teve o Lauri Markkanen e o Jordan Clarkson, seus 2 principais cestinhas. Isso mudou muito a dinâmica da partida. E caso o Jordan Clarkson jogue, eu acho que vai ser bom para nossa equipe, porque ele também é um alvo defensivo fácil. Ele é um péssimo defensor. E caso o Lauri Markkanen não esteja em quadra, aí eu prefiro que ele não esteja, porque ele é um bom defensor também, mas o fato é, essas 2 ausências, mais a ausência do Zion, mudou a dinâmica da partida. O recorte que a gente tem, as análises, os números, são baseados em um Jordan Clarkson e um Markkanen em quadra. E um Zion em quadra, pelo menos na maioria dessas partidas analisadas. O último jogo ele ficou de fora porque ele descansou, foi um jogo de back-to-back, a gente sabe que é um cara com problema de lesão, e consequentemente nesse jogo a tendência é forte que ele esteja em quadra. A análise de 76ers e Lakers vai ser exclusiva lá do nosso grupo VIP, a gente tem um palpite para vocês lá, assim como Clippers e Nuggets, claro, sempre dependendo da escalação, de quem vai jogar, quem não vai, essas informações a gente passa lá para vocês também. Corrigimos algumas rotas aqui do YouTube, informando se ainda faz sentido determinada aposta ou não, e é claro, passamos para vocês os palpites com melhores odds. Desde já quero agradecer a audiência de vocês, o like eu espero que tenham deixado. E lembrando que vocês têm até hoje, às 17 horas, ampliamos o prazo para se inscrever no On Fire. Com apenas R$10 você tem a chance de garantir prêmios em Pix muito maiores na sua conta. Você só precisa de escolher uma franquia para ser vencedora de cada partida em um dia da semana, sem repetir. E se você for o último a errar, você garante um prêmio de dinheiro direto no seu Pix, simplesmente usando seus conhecimentos em basquete. Chame lá no WhatsApp para participar. Quero agradecer a audiência de todos mais uma vez, o like e falou!